A gente já está ao vivo aqui, vamos aguardar os nossos parceiros da OAB Bahia hoje, o programa feito de forma diferente, nos estúdios improvisados aqui da Rádio Alba, estúdios externos. A OAB Bahia já entrou aqui, já estou assinando para eles. E agora, vamos aguardar aí solicitação aqui de meu amigo Rod e de meu amigo Hugo aqui. Muito bom dia para você. Olha, nós estamos fazendo diferente esses dias por conta de uma obra nos estúdios da Rádio Alba, nos principais estúdios da Rádio Alba. Então, obra em todo o complexo de lá da Rádio Alba, a gente tá nessa coisa. Então a gente vai fazer por aqui pelo Instagram, mas transmitiremos logo após no nosso YouTube, colocaremos essa entrevista lá pelo YouTube, tá certo? Deixa eu botar aqui, deixa eu até aumentar aqui meu volume. Bem, o volume tá alto aqui. Pronto, aí, ó. Não estou vendo a careca, mas sei que é você. Rapaz, aí, o pessoal da produção tá agora sim, agora a certeza é absoluta. Diga, meu amigo. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Deixa eu dar um bom dia para você, meu irmão. Vou ver se o Hugo aparece aqui também, para a gente poder começar essa entrevista. De antemão, só avisando os amigos da OAB que nós estamos no YouTube da Rádio Alba, mas hoje, por conta de obras nos estúdios, nós tivemos que desligar os ar-condicionados e é emanamente impossível ficar dentro daquele estúdio com 34 e 35 graus, sem renovação do ar, durante 1 hora. Então, por isso que a gente mudou e está fazendo esse processo aqui de Instagram. Mas logo após aqui, a entrevista sobe e vai toda para o YouTube lá, para quem quiser assistir e acompanhar por lá pelo YouTube da Rádio Alba. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Mais uma vez, uma honra poder estar aqui contigo e com toda a sua audiência. Tudo bem com você? Acompanho, viu? Acompanho. Quando eu posso, acompanho. Vejo lá você fazendo, não vou dizer diligência, porque seria até um termo feio, mas você fazendo os acompanhamentos dos juizados. E, rapaz, joga duro, viu? Tenso. Você sabe que a repercussão na faculdade, eu não sei, Dalmi, se você puder me dizer se eu aguardo o Hugo entrar, ou se eu já posso aguardar o Hugo já entrar, entrou, eu acho. Conversa feia, mas se eu aguardo o adentrar o recinto, ou se eu fico aqui, você me sinaliza aqui pelo WhatsApp, por favor. Você sabe que na faculdade, eu estava dizendo isso aos colegas, e da importância que tem do acompanhamento das comissões da OAB a partir da própria faculdade. E que os colegas, e aí eu falo dos estudantes de direito, eles não conseguiam, eles não sabiam da existência das comissões e como elas funcionam. Então, até como forma de conhecimento acadêmico, é importante que saia apenas daquela condição restrita de dizer que o que é direito constitucional, o que é direito, enfim, todas as áreas, e que possa efetivamente, como matéria de condicionamento, você saber que existem as comissões, quem estão. E eu cito todos os programas que eu faço hoje, lá na Faculdade Batista, eu cito a todos, e todos os personagens. Você, Renata Deiró, Danilo Costa, Fernando Santos, Saul Quadros Neto, para que os alunos já cheguem ao final do curso, e eu já sou finalista de curso, já no finalzinho, melhor dizendo, conhecendo quem são os pares da OAB.
Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, combativa. E assim, vou um pouco mais além. Não só alguns estudantes não conhecem, muitos estudantes não conhecem, como também muitos advogados também não têm conhecimento, às vezes também não procuram saber da atuação da comissão. E hoje em dia, graças a Deus, a gente pode dizer que temos comissões atuantes, entendeu? Que não poupam esforços em sair daquela mera questão formal e etc. E vão para campo mesmo, né? Temos aí o exemplo da nossa comissão de prerrogativas, através do nosso gladiador, doutor Vitor Gurgel, entre outras comissões que estão ali da mulher advogada, nossa Daniela Portugal. Então, assim, temos comissões que vão além, que efetivamente buscam uma melhora social, né? E representar a sociedade de todas as formas. E é importante ressaltar, viu, Rod, para a gente começar, que eu ouço sempre os lados e as diversas áreas da advocacia, algumas são favoráveis, outras desfavoráveis ao que acontece. E numa dessas conversas, me foi dito, Gani, você não acha que mais de 100 comissões é algo exagerado, que não funciona? E eu disse algo que me marcou, que foi uma fala de doutora Marilda Sampaio, coordenadora das comissões, que ela disse o seguinte: comissão que não funciona, que não trabalha, efetivamente ela é extinta, efetivamente os pares são convidados a não comparecer mais, porque não é para fazer número, é para trabalhar em prol da advocacia. Então, se tiver 200 comissões e elas funcionarem, se tiver Perfeito. 4 e não funcionar, não adianta nada também. Concordo. E, de alguma forma, né, a OAB é um espelho da sociedade. Se a sociedade é multifacetada, possui demandas, entendeu? Essas demandas, de alguma forma, a OAB pode atendê-las através das comissões. Então, elas não são criadas pura e simplesmente do nada, porque existe realmente uma demanda social que traz a necessidade de tê-las, entende? E aqui eu já faço parênteses em relação à nossa comissão, que gostaria, inclusive, de cumprimentar, assim, porque é uma iniciativa democrática da nossa presidência, da nossa presidente Daniela Borges, em atender ao máximo os espectros sociais. Se existem questões relativas a direitos sociais, a questão da mulher, que não é uma coisa simples, às vezes tem uma coisa complexa relativa àquilo ali, a Comissão de Direito Social. Então, assim, você tem uma série de espectros que precisam de uma atenção, que precisam se ver representados, né? Então, a gente tem essa questão. Então, eu agradeço muito, assim, já puxando o gancho, a nossa presidência, a nossa presidente Daniela Borges, pela iniciativa de atender ao máximo, de dar incentivo e fomentar o nosso trabalho, né? Hermes e Larião também, né, que nos ajuda bastante, dando todo o apoio preciso, que a gente precisa. Rapaz, Hermes está incansável. Entendeu? Tá É algo... Eu vou falar assim, ó, não há nenhum projeto que eu chegue para a nossa presidente Daniela Borges que ela não apoie, né? Ou busque pelo menos apoiar dentro dos limites orçamentários, logicamente, mas o apoio institucional em busca, agora fizemos uma blitz recente, dia 23 de agosto, onde ela esteve presente, né? Então, assim, nossa presidência, nossa diretoria, Hermes e nossa presidente Daniela Borges, não são diretores de ar-condicionado, sabe? Estavam lá conosco em busca da realização de um desagravo, né? Fora as questões relativas à blitz. Então, assim, graças a Deus, todo o trabalho que você vê, que você citou aí agora no início, ele é respaldado pela nossa diretoria, que é muito bom. Gostaria de cumprimentar aí também o Hugo, né? Que chegou aí agora. Bom dia, Hugo. Olá, doutor Rod. Olá, Gana. Bom dia, amigos. Bom dia, doutor. Então vamos Prazer começar? Então vamos lá. Deixa eu fazer o texto da OAB aqui. Deixa eu dar meu muito bom dia para você. Esse é a OAB no rádio, feito de forma especial hoje. Você pode participar por aqui pelo Instagram, fazer sua pergunta, mandar sua mensagem de forma democrática e salutar,
respeitando os limites da decência e educação, você pode fazer sua pergunta para esses dois advogados que estão presentes aqui, Dr. Rod Macedo, presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Bahia, e Dr. Hugo. Botaram aqui, ó, eu sou o cara do apontamento. Dalmi me manda Hugo Juizados. Aí eu boto aqui, Hugo Juizados. Aí eu vou lhe chamar você de Hugo Juizados, que deve ser como Não tem como não chamar. você. Qual é o seu sobrenome, Hugo? Hugo Santana, Gunner. Hugo Santana, não, ele ratificou aqui, ó. Ele botou Hugo Santana, foi eu que não vi, então a culpa foi minha, não é dele não. Bata e apanhe de si mesmo, mas fale a verdade. Doutor Hugo Santana aqui, ó. A OAB criou, através da Comissão de Juizados Especiais, o projeto Juizado Eficaz, que tem como objetivo melhorar o atendimento, debater as decisões sem fundamento ou mal fundamentadas, os danos morais ínfimos e desrespeito às prerrogativas. No programa de hoje vamos conhecer esse novo projeto com meus dois amigos que já estão presentes aqui, Dr. Rod Macedo e Dr. Hugo Santana. E aquela pergunta clichê que começa a nossa conversa aqui. O que é o projeto? Do que se trata o projeto? E aí já vou fazer uma provocação aqui. Esse projeto tem a ver com a declaração de um ente do judiciário dizendo que havia um patrulhamento da advocacia junto ao TJ. Faz parte dessa situação também? Bom dia para vocês. Bom dia, Gana, e bom dia a todos que estão adentrando nossa audiência. Cometi uma inconfidência que agradecia a nossa diretoria, mas não agradeci os membros da comissão. Queria fazer essa ressalva aqui. Gostaria de agradecer, Gana, a todos os membros da comissão que, porventura, se encontram presentes, que trabalham todos os dias em prol da advocacia que milita nos juizados. Minha comissão, graças a Deus, nossa comissão, ela é atuante muito pelo trabalho incansável dessas pessoas que trabalham sem qualquer viés lucrativo, mas estão simplesmente pela sua boa vontade. Então, assim, feito esse agradecimento e respondendo a sua pergunta, e adoro, já vou logo dizendo que adoro suas provocações, porque você vai sempre além nas perguntas, você nunca fica restrito ao lugar comum. Na pauta. Eu não fico na pauta. Você é fantástico, você consegue sempre nos dar, através de sua pergunta, sempre a oportunidade de ir além. Então, vamos lá. O projeto Juizado Eficaz, ele nasceu do anseio social do jurisdicionado, da sociedade, que hoje em dia não se vê representada, não vê a prestação jurisdicional do juizado com efetiva, útil, eficaz. Nós escolhemos esse nome eficaz, não foi à toa. Porque, assim, existe uma diferença, Gana, entre efetivo e eficaz. O Tribunal de Justiça coleciona atualmente diversos selos de produtividade, né? Ou seja, selos diamante, platina, enfim, não sei qual é o material, mas selos do CNJ em razão de uma produtividade que está ali. O que aparentemente poderia trazer a falsa sensação de que a atividade jurisdicional prestada nos juizados é efetiva. Porém, os números não correspondem à realidade no sentido da eficácia, daquilo que daquelas decisões que são prolatadas todos os dias, possuíram um caráter de trazer ao cidadão que procura o judiciário uma prestação jurisdicional que ele entenda que ele se viu justo e satisfeito com o resultado. Então, é preciso fazer essa ressalva, porque o projeto Juizado Eficaz vem para tentar buscar melhorias de forma macro. Como assim? Nós vamos atuar em no mínimo 6 espectros. Quais são eles? A questão do dano moral, cujo slogan é dano moral não é mero aborrecimento, né? Vamos buscar, sim, uma melhora na valorização das indenizações. Por quê, Gano? Porque, hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes, as indenizações são ínfimas. E o que antes se dizia que existia, que era uma indústria do dano moral, foi substituída pela indústria do mero aborrecimento. Onde tudo é mero aborrecimento, onde não há dano moral, mesmo quando o juiz entende
um dano moral em ré ipsa, ou seja, pela a ocorrência do próprio dano já geraria um dano, ele não entende muitas vezes pelo dano moral. Então, assim, não queremos aqui indenizações vultosas, mas queremos indenizações justas que causem a impressão às empresas que todos os dias ofendem o direito do cidadão, que elas se citam, vejam no judiciário a reprimenda necessária. Entendeu? O que a gente vai discorrer mais isso ao longo do tema, mas basicamente esse é o intuito e esse vai ser o mote, esse vai ser o ponto central, o carro-chefe que vai iniciar o projeto Juizados Eficazes. Então vamos trabalhar, inclusive, isso, dia 26 de setembro, todos estão convidados lá no Hotel Wish. Trouxemos, inclusive, a participação do Dr. Marcos de Saune, que é o autor da teoria do desvio produtivo, amplamente e atualmente a maior teoria hoje dentro da área do direito de consumo, que fala rapidamente aqui em breves linhas sobre a utilização do tempo útil do cidadão, que muitas vezes se vê mitigado em razão de atos ofensivos pelas empresas, de descumprimento, enfim. Então, passada essa questão do dano moral, falaremos também sobre as decisões não fundamentadas, a qualidade, Gane, das decisões dos juizados, que muitas vezes são decisões engessadas, pasteurizadas, entendeu? Decisões que muitas vezes não atendem nem o mínimo sequer de fundamentação. Mas você sabe que existe um contestamento sobre uma contestação sobre isso, né? Você sabe que o juizado, e aí eu estou lhe provocando, obviamente, a você e a Hugo, o juizado diz que é fundamental uma decisão em tempo hábil e que ela preveja estudo do caso, acompanhamento do caso, entendimento do caso, é algo que se torna humanamente impossível pela quantidade de processos que existem para poder serem julgados. E aí? Pronto. E aí a gente vai trabalhar exatamente em outro ponto importante. Porque, assim, eu acho que há como você compatibilizar a celeridade processual e a qualidade das decisões. O tribunal arrecada para isso, Gami. São 57 bilhões, muitas vezes, foram 24 bilhões de arrecadação. Ou seja, é um número expressivo. 24 bilhões. Tribunais de Justiça, em geral, conforme o Instituto do CNJ, 24 bilhões arrecadados no Constituto de 2021. Ou seja, nós temos aqui, sim, a possibilidade do Tribunal de Justiça investir em pessoal, em estrutura. Realmente, a questão da estrutura é um ponto que nós também trabalharemos nesse projeto de Juizado Eficaz, pois tentaremos um diálogo institucional em busca da realização de concursos públicos, né? Manejo, por exemplo, de estagiários de pós-graduação, por exemplo, agora foi um pedido nosso, entendeu? Que foi atendido em primeiro grau, mas ainda não estamos buscando para que isso seja, as turmas recursais sejam contempladas, porque realmente o volume é muito grande. Eu acredito, por exemplo, que na abertura de uma nova turma recursal, ou uma ou duas, poderia também desafogar o contingente. Então, assim, temos questão da capacitação dos cursos, aprimoramento e fomento do conhecimento. Fizemos um agora, recentemente, inclusive o doutor Hugo foi um dos professores. Deixa eu lhe cortar aí. Perguntar a você, a Hugo, aqui. Eu estou entre dois amigos, nós estamos conversando aqui numa sistemática desse novo projeto de vocês. Tudo que vocês propõem, e aí eu estou falando enquanto aluno, próximo advogado da OAB, e novo nesse mundo do jurídico da ação. Tudo que vocês propõem e que chega até os juizados especiais, vocês são bem recebidos? Essa é uma questão que... eu acompanhei o Dr. Rod em muitas reuniões que a gente fez, né, com a magistratura, inclusive, e assim, a princípio, somos muito bem recebidos, né, Dr. Rod? A gente conversa com eles, olha, a gente propõe, olha, vamos analisar a questão do dano moral, vamos analisar a questão do respeito às prerrogativas. Então,
em muitas vezes nós somos efetivamente ouvidos, mas em outras tantas a gente percebe que a conversa parece até que avança, mas na prática, né, uma semana depois, a gente é surpreendido com a reiteração daquelas condutas que a gente tinha combinado de que não iriam acontecer. É como se tivesse esquecido. Sim. E pegando um gancho aqui, bacana, e já respondendo que eu não respondi a sua pergunta, coisa rápida, em relação ao que você tinha perguntado do desembargador. Vá, que aqui a conversa é... Em nenhum... A gente vai e volta, tá tudo certo. Em nenhum momento, Gunning, nós nos dirigimos nas blitz de forma desrespeitosa. Nós apresentávamos ofícios. Mas isso chegou a ser suscitado por eles? Que a partir do momento que eles se sentem, de alguma forma, constrangidos, como foi dito no áudio, de alguma forma, querendo limitar a atuação da OAB, entende? Eu entendo que isso é um ato ofensivo à advocacia por parte do tribunal. Uma declaração forte como aquela, eu acredito que, evidentemente, não seja a melhor das declarações. Porque em nenhum momento nos dirigimos de forma desrespeitosa. Todas as vezes nos apresentamos como integrantes da comissão, né, buscando uma solução, inclusive nos colocando à disposição, entendeu? Como uma via de mão dupla, enfim, buscando um diálogo institucional de forma pacífica, entendeu? Então, assim, agora, efetivamente, pedindo a melhora, a lapidação de um determinado fluxo no cartório. Porque qual era o fluxo das blitz? Chegávamos e perguntávamos, há uma queixa nesta vara aqui que os alvarás estão demorando muito para serem expedidos. Nós buscávamos saber quantos alvarás possuíam na caixa, entendeu? No caso daquela vara. Às vezes existiam pautas de audiências, para 2023, março, abril de 2023. E a gente chegava e perguntava o porquê disso. Perguntávamos à COGE, pedíamos à COGE providências. Então, assim, era muito mais uma visita, né? Tinha o nome Blitz, porque é um nome, como é que eu posso dizer, fantasia em relação... É o nome profissional para as profissional. Exatamente, mas era uma Blitz, era uma visita institucional. Buscando, sim, de forma respeitosa, uma melhora. Por que não? Claro. Agora, a gente falou aqui também sobre como problema. Olha, para você que está chegando agora, eu estou conversando com o Dr. Rod Macedo, estou com o Dr. Hugo Santana, presidente, e também o Dr. Hugo, membro da Comissão de Juizados Especiais, e a gente está falando aqui sobre o projeto Juizado Eficaz. Tem perguntas aqui dos colegas, e eu faço questão de ler a todas. Uma que eu coloquei aqui na nossa... Dr. Danilo Argolo pergunta: o projeto Juizado Eficaz inclui valorização dos advogados que exercem a função de juiz leigo? Sim, inclusive participamos esse ano com o doutor Rodrigo, me permita só aqui buscar o sobrenome dele, Rodrigo Galotti, é o presidente da comissão, que representa os juízes leigos. Tivemos juntos com o doutor Eleazar, inclusive também que é juiz leigo, junto à COGE, buscando uma melhoria na remuneração dos juízes leigos. Entendemos que os juízes leigos fazem parte de uma engrenagem, né? E essa engrenagem ela tem que ser contemplada em todos os seus âmbitos. E o juiz leigo também é aquele que, hoje em dia, muitas vezes carrega os atos decisórios do juizado. Porque para um juiz togado é humanamente impossível, Gami, proceder com todas as sentenças possíveis. Então, muitas delas os projetos de sentença são elaborados pelos juízes leigos. Então, como não verificar uma melhora neste tipo de mistério, nesse tipo de trabalho? Para que haja, sim, um estímulo aos juízes leigos em produzir mais e melhor. Porque como a gente busca o quê? A gente busca uma melhora nas decisões. E a gente também busca uma melhora na estrutura. Acho que essas coisas estão todas interligadas. O Hugo tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, e é muito interessante essa questão do juiz leigo, porque a gente via que logo quando surgiu a figura do juiz leigo, sobretudo aqui na Bahia, o juiz leigo ficava realmente sem nenhum tipo de proteção. Era literalmente à parte.
sem nenhum tipo de proteção. Então, era uma atividade que exerce uma função extremamente valiosa, eu diria nuclear, dentro do Poder Judiciário e não tinha a devida valorização. Então, a luta da comissão em valorizar o trabalho do juiz leigo é em valorizar a prestação jurisdicional, porque, no fim das contas, com certeza, a gente aí eu não tenho esses dados precisos, mas com certeza a maioria das decisões hoje no juizado são proferidas pelos juízes leigos e não pelos togados. Agora, eu estou vendo aqui uma coisa que eu estava conversando também, é a questão dos danos morais. Ele falando sobre os danos morais ínfimos, aquela coisa de resolveu, mas não convenceu. Esse é um grande problema e por quê? Eu vou me colocar sempre aqui na condição de aluno, porque eu estou com 2 sumidades do direito em minha frente, porque aí eu consigo tirar dúvidas, inclusive para a prova, a partir do que eu converso com vocês. E a pergunta que eu falo assim, a gente aprende na faculdade que os danos morais normalmente vêm de uma forma não é abundante que a gente está aqui para extorquir ninguém, mas vem na equiparação ao problema. Mas por que, enfim, a esse ponto? Por que isso? Por que essa problemática? Eu entendo assim, galera, o seguinte. Eu acho que é um grande movimento do judiciário, enxergando a coisa além, um pouco de uma forma mais macro, para gerar um desestímulo ao cidadão em buscar o judiciário. Hoje em dia se combate... Será? Acho. Entendo que é assim. Entendo que há uma busca pela a judicialização, a diminuição da judicialização, porque isso gerará, enfim, alguns reflexos mais positivos para a magistratura, por exemplo, um contingente menor de processo. Qual é o argumento do judiciário, muitas vezes, quando nós questionamos essa questão dos danos ínfimos? É que isso serve para, de alguma forma, combater ações fraudulentas, que nós entendemos que são praticadas por 1% da classe de advogados, quando são praticadas, né? Existe uma questão realmente problemática da fraude, mas ela não é a tônica. Ela não corresponde à maioria dos advogados que militam no juizado. Às vezes, um advogado que pratica um ato ilícito, ele pode ter 20 mil processos. E já aconteceu da gente verificar isso. Mas, então, esse não é o argumento. Porque entendo que a questão do dano moral ínfimo, ela não se aplica a partir do momento que poderia ser muito melhor o raciocínio oposto. Vou te explicar por 2 formas. Primeiro, indenizações morais maiores levariam as empresas, Gunning, a levar propostas de acordo às primeiras audiências de conciliação, o que poderia resolver um processo no seu nascedouro. Entendeu? Sim. Então, assim, né? Ele sabendo que a reprimenda do judiciário seria efetivamente maior, ele levaria, sim, as empresas, companhias aéreas, telefonia, entre outras, planos de saúde, levariam propostas de acordo para a primeira sentada, o que diminuiria o contingente de processo. E na outra ponta, indenizações maiores em sentença gerariam menos recursos, o que diminuiria o contingente de processo nas turmas recursais. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Não são todos os juízes. É lógico, né? Seria... Entende? Eu gostaria de dizer assim, existem juízes comprometidos com a causa, comprometidos com o mistério social que eles possuem no seu juramento. Mas não é, infelizmente, a grande maioria. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse problema. Não, termine, Rod. Desculpa, perdoe. Não é isso. Então, assim, é um raciocínio que é, sim, talvez... Eu hoje posso dizer que seria um dos principais problemas, se não o principal problema dos juizados. Porque temos outros, temos a questão da estrutura, temos questões das decisões, da qualidade, que está ali umbilicalmente ligado, mas sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que seja o principal. Tanto é que é o nosso carro-chefe, será efetivamente o nosso ponto principal de início, de start do projeto Juizado Eficaz. Então eu vou te botar na parede agora, que é você, Hugo. E a falta de tratamento também não é um item prioritário, não? É porque assim, eu fico pensando, o advogado... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
Porque quando você fala de estrutura, quando você não atende bem o advogado, tanto na questão das decisões, né? Decisões ruins, danos morais ínfimos, tudo que a gente está falando, atendimento, você está deixando de atender o cidadão, é Dona Nezinha que está ali, é seu Eustáquio que está ali. O advogado está ali representando a sociedade. Verdade. Quando você deixa de fazer isso, quando você não atende, por exemplo, a qualidade do atendimento. Por exemplo, fomos lá no dia da Blitz, não tinha juízes presentes nas turmas recursais, presencialmente, que eu estou falando. Poderia ter por agendamento. Mas eu fico feliz que as prerrogativas estão respeitadas aí nesse período, né? Eu vou deixar para Hugo aí falar um pouco sobre as prerrogativas, porque é outro problema, meu querido. Vamos lá. Eu penso que o que o projeto, a missão maior do projeto é combater uma inversão de valores que a gente vive hoje. Porque a grande maioria dos processos dos juizados são de direito do consumidor, né? E a regra basilar da defesa do consumidor é que o consumidor é o hipossuficiente, é quem deve ser protegido. E decisões com... Vai falando. E decisões com dano moral ínfimo, né? Quando você não consegue ter ali... Rod sabe, eu era assessor lá no tribunal, lá na turma. Temos alguns juízes que praticam o mesmo valor da indenização em 2010, quando eu cheguei lá. Temos 12 anos aí de uma inflação hoje, né, preocupante, e a gente tem indenizações no mesmo patamar. Então, assim, o juiz, ele tem pudor, ele tem medo de dar indenizações acima de 10 mil reais, como se aquilo ali fosse uma fortuna. E, na verdade, a gente sabe que mal dá para realmente reparar o dano e também para desestimular que o fornecedor continue descumprindo a lei. O que a gente defende aqui é a lei, é a sociedade, é o interesse da sociedade em ver a lei ser cumprida. E quando você tem uma indenização mínima, é vantajoso para o fornecedor descumprir a lei. Até porque você entra naquela pergunta, né? Até que ponto se repara um dano? Qual o valor moral, qual o valor físico, financeiro que existe no reparo de um dano? Talvez 10 mil reais não repare nada mais, né? Nada. Tem pergunta mais. aqui, viu? Doutora Ana Angélica pergunta. Os processos, foi respondido inclusive agora, os processos consumeristas nos juizados são mais céleres? Eu acredito que assim, a duração razoável do processo nem Gana, o maior dos problemas, não. O problema é que a celeridade vem a que custo? Qual é o custo dessa celeridade? Entende? Bater meta para o CNJ e o cidadão que, por exemplo, pega uma decisão que é fundamentada há mais de 10 anos da mesma forma, alheia, por exemplo, a teses novas que são pró-consumidor, como o Hugo falou. Como a teoria do desvio produtivo, por exemplo, que muitas vezes não é aplicada. Entendeu? Uma relutância, muitas vezes. O juizado, muitas vezes, hoje se fecha numa couraça, entendeu? De uma jurisprudência defensiva que impede a aplicação de novas teses, que impede a aplicação de teses pró-consumidor ou situações em que, muitas vezes, poderiam ser resolvidas de forma mais benéfica ao cidadão. Então, assim, essa celeridade vem a que custo? Decisões engessadas, praticamente você não consegue eliminar se não for relativa a plano de saúde. Entendeu? Tem mais então, pergunta assim, aqui. Pois tá falando. Entendeu? Então, assim, eu acho que, inclusive, vai ser tema de uma live, já puxando aqui, viu, Gana? Você sabe que a gente vai falando aqui, vai ser uma live com a Comissão de Celeridade Processual, amanhã, muito bem representada pelo meu ilustre colega, doutor Saulo Guimarães. Tem feito um... Doutor Saulo. Brilhante. Barba para ficar igual a dele. Exatamente. Eu quero o cabelo dele, né? Eu não tenho ainda. Mas a barba eu já tenho, mas o cabelo não. E a doutora Rebeca Lucena também, que está ali também à frente. São pessoas que são dedicadas, estão fazendo o possível e impossível para poder fazer um mapeamento da celeridade aqui. Inclusive,
faremos também um mapeamento do dano moral, através de uma planilha que será disponibilizada no site da OAB. Entendeu? Para que a gente possa buscar isso. Sim, pois não. Doutora Tássia pergunta aqui: existem cobranças perante o CNJ sobre a quantidade de servidores e juízes disponíveis nos juizados? Desculpe, Tassiano Matos, perdoe. Doutor Tassiano Matos, perdoe, Tassiano. Doutor Tassiano Matos que faz a pergunta. Então é o seguinte, nós tivemos uma reunião na semana passada com o procurador, doutor Edgar, daqui da OAB. Sim. E nós ficamos de passar para ele os pontos principais de maior, como é que eu posso dizer, de providências mais urgentes. Entre elas, está essa questão relativa a atendimento, questão de estrutura e pessoal. Não temos nada agora no CNJ em relação a isso especificamente, não que eu saiba, mas temos em relação ao CNJ uma providência, um pedido de providência em relação à supressão das sustentações orais. Não sei se você se recorda sobre essa discussão na nossa primeira entrevista, Dani. Entendeu? Que nós falamos sobre a questão da supressão das sustentações orais. Temos essa providência. E outras virão no decorrer do nosso projeto. Porque o projeto da gente não contempla só caravanas, cursos, manifestos, não. A gente, congressos, audiências públicas, não. Contempla também ações judiciais em parceria com a Procuradoria e diversas outras situações também, atos, em parceria com outras comissões, como a Comissão de Prerrogativas, Consumidor, OAB Jovem. A gente precisa fazer um trabalho interligado, macro e multifacetado. Hugo, se quiser falar alguma coisa também. Bora que não, é sobre pergunta de colegas de vocês aqui, um bocado de pergunta, viu? Manda aí para Hugo aí. Manda aí para gente. Vamos lá, Hugo. Doutora Sueli Cruz pergunta o seguinte, em relação à demora excessiva das sentenças, o que a comissão pretende fazer? Sim. Isso inclusive, a gente tem uma parceria com o pessoal da Comissão de Celeridade, justamente nesse sentido, né? Dr. Rod falou aí, a velocidade de sentença normalmente não é. Deu uma falhada agora aí, né? Eita. Deu uma travada aqui, viu, Rod? Deu uma travada. Nosso amigo Hugo deu uma travada aqui. Aí eu só lembro de Faustão. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Vamos continuar aqui enquanto, doutor Hugo, vou te fazer outra pergunta aqui. Doutor Felipe Sampaio pergunta o seguinte, o que a comissão pretende fazer quanto aos julgamentos antecipados das turmas, mesmo com o pedido de sustentação oral, que foi, inclusive, objeto da nossa primeira conversa há um tempo atrás. E aí? Pronto. Nos meses de junho e julho deste ano, nos dirigimos, exclusive, está no site da Ordem, está no site do nosso Instagram da OAB Bahia, nos dirigimos a todas as turmas recursais, conversamos com todas elas. Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e, por último, a primeira, que foi agora recentemente. Nós tratamos sobre essa questão, entendemos que a OAB entende que a questão das decisões monocráticas, elas são uma realidade, porque elas são aplicadas em outros tribunais também. No entanto, elas não podem coexistir num mundo sem que seja garantido o contraditório e a ampla defesa. Entende? Então, nós fomos lá ter uma conversa institucional em relação à aplicação da resolução de uma forma a garantir, sim, que o advogado, caso ele queira verificar alguma distinção, alguma situação que ele entende que é pertinente e levar ao colegiado, porque, em regra, o julgamento recursal é do colegiado. Então, assim, a decisão monocrática ela vai acontecer em algumas hipóteses em que haja um entendimento solidificado no juizado ou da turma de jurisprudência ou do STJ. Existem os requisitos no artigo 15, incisos 11 e 12 da Resolução 02 de 2021, que foi essa que nós falamos. Então, assim, basicamente, em resumo, nós entramos com uma ação no CNJ, né, a Procuradoria. Infelizmente, não obtivemos o melhor resultado liminarmente, mas está para ser julgado o mérito sobre essa resolução para garantir, sim, uma lapidação no fluxo, garantindo, sim, aos advogados a possibilidade de sustentar oralmente nos casos que eles entenderem de direito, né? Então, assim, também nessa conversa institucional, nós falamos sobre
a possibilidade do advogado, via embargo de declaração ou via agravo interno, exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, fazendo com que o magistrado que proferiu, que prolatou a decisão monocrática, ele se retrate dessa decisão ou leve essa decisão para o colegiado, via agravo interno, que é previsto no regimento interno das turmas. Então, assim, a gente buscou, primeiramente, esse diálogo institucional, mas também, paralelo, nós, via Procuradoria, ingressamos no CNJ, buscando também uma atuação mais enérgica desse órgão, para que esse órgão também... Buscou a conversa, e a conversa aconteceu? Buscou o diálogo, ele existiu? Ou buscou o diálogo, ele não existiu? Buscamos o diálogo e ele existiu. Como o Hugo falou, nós fomos bem recebidos, nós fomos ouvidos, nós conseguimos falar, sim, tudo aquilo que nós desejávamos falar a respeito desse tema. Por muitas turmas, nós conseguimos verificar e ver no semblante dos juízes uma anuência em relação a isso e a possibilidade de melhora. E algumas outras, no entanto, infelizmente, na prática, não vimos isso. Entendeu? Que foram poucas. A grande maioria nos ouviu e me pareceu buscar, sim, um entendimento e equalizar essa situação. Né? Então, assim, a gente está buscando feedback da classe para todos esses casos, para casos em que o advogado não consiga exercer sua sustentação oral, né? E orientamos, Dani, no sentido de entrar com embargo de declaração, opor embargo de declaração, não é um termo técnico, opor embargo de declaração, buscar o agendamento junto ao magistrado via videoconferência ou ir à secretaria do juizado, do gabinete do magistrado, falar com ele sobre aquele caso, apresentar, olha, excelência, aqui temos um distinguish, uma distinção, esse caso aqui é passível sim de sustentação oral, e se nada disso der certo, o agravo também, o agravo interno. Agora, peraí, Hugo chegou aqui, eu vou só ouvir aquele final da resposta de Hugo, porque eu preciso fazer algumas perguntas para vocês, que da minha curiosidade, da nossa conversa aqui. Eu estou conversando com o presidente da comissão, botar aqui direito para não errar, de juizados especiais, doutor Rod Macedo, e também com o doutor Hugo Santana, membro da comissão de juizados especiais, que estão aqui, inclusive, de uma forma gentil, batendo esse papo comigo, porque estamos com problema nos estúdios da Rádio Alba por conta de uma obra e tivemos que desligar os nossos ar-condicionados e seria emanamente impossível fazer uma entrevista dessa dentro de uma sala fechada, com um bocado de luz, quase refletor de câmera. A gente estaria agora literalmente torrado. Eu, pelo menos, que sou gordo, já estaria todo molhado de suor. Eu não vou mentir. Mas, doutor, finalize aquela resposta que você estava dando antes de você cair, por favor. Pois é, então assim, nós temos uma atuação em relação à demora, não só nas sentenças, né, mas nas decisões como um todo, né, eventualmente somos procurados por colegas com processo, na situação realmente, processos com mais de um ano parados sem uma decisão, né? Então, a comissão atua diretamente nesses processos, quando há realmente um excesso, né? E também a gente estimula que os colegas contribuam com essa informação junto à comissão de celeridade também. Tem e-mail, direto, liga para vocês, como é que faz? A comissão de juizados, a gente tem o nosso Instagram, OAB Juizados BA, e a gente recebe todas essas comunicações por lá. E essas comunicações são respondidas em tempo hábil? Estão respondidas sim, mas acho que o Dr. Rod também quer complementar outro canal de contato aí. Isso, temos nosso e-mail institucional, que é o juizados.presidência@oab-ba.org.br. É imprescindível que a classe também nos ajude buscando a comissão, informando a comissão, porque a gente não tem como proceder sem que haja essa informação. Porque a crítica sem procurar a solução é somente a crítica, né? Exatamente. Quer dizer que não funciona sem ir lá procurar saber se funciona. E eu sei que você é um abnegado, você literalmente doa seu dia para poder... Nós, eu vou te falar, nós. Não, quando eu falo você... Até final de semana. Galera. Rapaz, as comissões da OAB, todas funcionam. Eu sou testemunha
e aí enquanto parceria entre aqui a Rádio Alba e a OAB, da funcionalidade das comissões. Todas que chegam lá, eu fico pensando quando a produção da OAB manda a sugestão de pauta, eu fico, rapaz, essa comissão não funciona não. Aí quando senta em minha frente, eu falo, rapaz, funcione muito. Olha para aqui. E cada uma tem um objetivo, e é um objetivo que se o advogado pegar todas elas, ele vai ver que os objetivos são todos em prol. Advogado não, advocacia, Dani. A advocacia vai ver que é em prol da melhora da profissão. Todas. Não tem uma. Eu sei que vocês são abnegados totalmente. Agora, vamos falar um pouco do objetivo. Deixa eu falar dos objetivos até para não deixar de botar vocês na parede, do objetivo do juizado eficaz, que eu acho importante falar. Mudança de paradigma no dano moral. Isso eu acho que é prioritário dentro dos objetivos talvez seja a maior prioridade, Rod, doutor Hugo, seja essa? Sim, como eu te disse, nós iniciaremos o projeto através da temática do dano moral, porque entendemos que hoje em dia a prestação jurisdicional advinda do juizado não é eficaz, né, desse ponto de vista, né? Então a gente vai buscar sim conscientizar o juiz. Eu tive recentemente uma conversa com uma juíza de primeiro grau a respeito disso, e ela, no decorrer da conversa, ela falou assim: mas doutor, existe advogado aqui que entra com ação de R$50 em relação a um bem jurídico de 100, a um bem de 50, R$100. Eu falei, excelência, olha só, para aquele advogado ou para aquele cidadão, aquela é a causa. Para a doutora, é mais uma. E em reconhecendo que houve parte da ré, por que não uma indenização justa que gere nela uma reprimenda necessária para que ela, o caráter qual o nome, rapaz? Você não ia falar o caráter punitivo. Né? Educacional, né? O viés educacional. Não existe um nome correto, mas assim me fugiu agora. Educacional da indenização, para que gere naquela parte que descumpre, não um estímulo para que ela continue descumprindo, mas sim um desestímulo. É preciso que as empresas entendam que ofender o direito do cidadão, principalmente nessa seara de consumo. Claro que no juizado a gente tem, né, diversas áreas, como o direito as varas de causas comuns, de trânsito, etc. Mas, dentro da seara do consumidor, é preciso que a gente faça o que o doutor Hugo falou. Essa questão de entender que o consumidor é hipossuficiente. Entendeu? E é isso Você acha que tem espaço para o Tribunal de Justiça, que é um dos objetivos, promover concurso público? E você acredita que realmente consiga se haver uma melhora na remuneração dos juízes leigos e dos conciliadores? É algo que vocês também vão para cima? Essa questão estrutural, ela é fundamental, né? Justamente porque a gente percebe hoje que muitos juízes pretendem ceifar o direito para ceifar o processo e assim conseguir administrar a carga de trabalho que tem. Então, a questão estrutural não só de maquinário, etc., mas de pessoal, né, ela é importante também para que a gente combata essa política judiciária de, olha, eu quero desestimular que o cidadão busque aqui o seu direito, olha que inversão de valores, né, para que eu consiga administrar a carga processual que nós temos aqui. Vocês conseguem... Só um parênteses, galera, rapidinho, só um parênteses, coisa rápida. Na reunião que tivemos com a COGE a respeito, nos foi dito... Quando foi a reunião? Olha, tem uns 2 meses, mais ou menos. Quando eu falei essa reunião que participou o doutor Rodrigo Galotti, que é o presidente da Comissão de Juízes Leigos, inclusive, foi um aceno do tribunal, né, a possibilidade da COGE, através do seu desembargador, doutor Paulo Chinor, que também gostaria de cumprimentar, pois sempre esteve atento, nos ouvindo com muita atenção, sempre nos recebeu de forma muito educada, urbana, institucional,
enfim, e sempre procurou atender ou procura atender, sempre que possível, os interesses da comissão. Enfim, feito esse parênteses, ele assinou a possibilidade de um concurso no ano 2023, já com a possibilidade de alteração, incremento nessa remuneração. Pois não, é só para fazer esse parênteses mesmo. Você ia falando alguma coisa? Não, eu ia perguntar a vocês aqui sobre, e eu já tinha falado sobre isso, mas tem um item aqui que me chamou a atenção nos objetivos, eu estava ali nos objetivos do projeto, que é combater o abuso do poder judiciário nas turmas ou em primeiro grau. Do que se trata esse abuso? Do que é que nós estamos falando efetivamente? Eu vou deixar para o falar, mas só um parênteses rápido. A gente tem um problema sistemático de violação de prerrogativas. Isso é um problema não só em primeiro, como em segundo grau. Exemplifique uma para mim aí, Rod. Exemplifique uma violação aí a violação de prerrogativas é multar o telefone, multar o microfone de um determinado advogado no decorrer de uma audiência, por exemplo, ou de uma sustentação oral. Onde sob qual justificativa? Sem qualquer justificativa. Quando o advogado pede pela ordem a palavra, é lei federal. E isso muitas vezes é cerceado de forma arbitrária por muitos magistrados, e não só magistrados, como também, muitas vezes, por juízes leigos e conciliadores na realização de audiências. Porque muitas vezes... Conciliador também tira a palavra. Também, pela ausência de preparo em sua formação. Às vezes o Tribunal de Justiça não empreende um curso preparatório. Inclusive, estamos buscando parcerias junto à Unicorp, que é ligada ao Tribunal de Justiça, para a realização de cursos. Dr. Marcos Serra Júnior, que eu gostaria de cumprimentar também, que é o nosso diretor da parte científica, juntamente está lá com o Hugo, etc. Mas Dr. Marcos Serra Júnior está à frente disso, dessa parceria com a Unicorp, para que a gente possa fazer vídeos de orientação, né, nos cursos preparatórios para juízes leigos e conciliadores, para evitar problemas nesse sentido. Né? Então, estamos buscando, sim, evitar essa violação sistemática de prerrogativas, inclusive também nas turmas recursais. Doutor Hugo, inclusive, foi muito tempo assessor da doutora Marta, né? Enfim, pode dar um panorama sobre isso. Né, Hugo? Vá, que eu tenho pergunta dos colegas para vocês aqui. Vá, Hugo. Sim, essa questão da violação de prerrogativas, ela é estranha, porque o diálogo, ele é a essência da democracia, e não se faz justiça sem a advocacia que está ali para levar ideias. Então, eventualmente, a gente vê que, junto com as audiências por videoconferência, que hoje são a realidade, né, no judiciário, isso foi escancarado. Né? Essa violação, não é que a violação de prerrogativas nasceu agora, é que agora está gravado, é que agora a gente consegue ter prova, a gente tem facilidade de mostrar para todo mundo que está ali no vídeo. Né? Então, muitas vezes, o juiz ele quer prever, o juiz quer adivinhar o que o advogado tem a dizer quando ele usa da palavra pela ordem. Não, doutor, você vai falar isso. Não, doutor, você... Excelência, pela ordem, eu preciso me pronunciar. Né? E aliás, muitas vezes a gente vê... que tem mostrado isso de uma forma que, rapaz, eu fico assustado. Exatamente. A gente tem diversos exemplos hoje, né? Antes, poderia aparecer uma anedota, poderia aparecer uma reclamação infundada do advogado, mas hoje tem... Exatamente. Na verdade, antigamente poderia dizer, não, isso é advogado... O advogado está aumentando os fatos, não houve interferência nessa magnitude. E hoje está provado. Eu vi um ano no TikTok que o juiz manda calar a boca. Cale a boca. Imagina. É terrível. É terrível. Imagina. Deixa eu fazer pergunta dos colegas para vocês aqui, até para não deixar aqueles que estão nos acompanhando na mão. Doutor Jeff Reis pergunta: mesmo recorrendo pela falta de apreciação ao mérito, existe uma parcialidade no juizado? Ele fala aqui, mesmo recorrendo pela falta de apreciação ao mérito, existe uma parcialidade no juizado. Concordastes ou não, senhores?
Hugo, quer responder essa, por favor? Pois não. Eu não diria exatamente uma parcialidade, tá? Mas o que a gente vê é um conjunto de atos realmente coordenados, de modo a... não são todos os juízes, evidentemente, tá? Mas a desestimular realmente que o cidadão busque o seu direito, né? A gente tem realmente essa justificativa de que, olha, não, mas a gente tem muitas ações infundadas, temos ações aqui até fraudulentas. A minoria, a gente não tem uma quantidade expressiva de ações infundadas ao ponto de querer punir toda a sociedade de modo a extirpar o direito. O que se quer é extirpar o direito a ver uma indenização justa, por exemplo. Então, quando o valor da indenização o valor discutido, o valor do bem discutido é baixo. Mas e qual é o valor do direito? Qual é o valor da honra? Né? Isso aí não se discute. Né? Existe uma tentativa, inclusive, de atrelar o valor da indenização pelo dano moral ao valor do produto discutido eventualmente. A gente sabe que isso não existe necessariamente uma conexão lógica entre isso. Né? Então, de fato, nesse particular, a gente tem essas questões. Tem uma pergunta, tem uma fala aqui de uma colega do Rio de Janeiro, Kátia, ponto advocacia. Aqui no Rio, os juizados sempre são muito demorados, sim. Ela está falando do Rio de Janeiro. O juizado eficaz, ele passa, por isso. Tem que ser eficaz para o cidadão, para a sociedade. Tem mais aqui, viu? Deixa eu ser aqui, porque nosso tempo já está quase encerrando. Deixa eu falar de todos os colegas aqui. Aqui o colega de vocês, de Aracaju, Dr. Fabiano Guimarães, aqui em Sergipe. As turmas estão dando R$1.000 em média ou não dão nada. Como eu te disse, é um movimento nacional de desestímulo à advocacia e à litigância. Tem mais aqui para vocês, aí pessoal, nossos amigos da OAB de Lauro de Freitas, da comissão CDPD, Comissão de Direito. Você que você entende mais os códigos, Rod, CDPD, eu não sei. CDPD, Comissão de Direito. Bom, eu vou ficar... Das pessoas com deficiência, talvez? Pode ser, eu não quero dizer para não falar errado, mas o que fazer diante da redução das astreintes pelo juiz após trânsito em julgado? Ou seja, a multa diária fixada, da redução dessa multa após trânsito em julgado. O que é que se faz em relação a isso? Esse também, para mim, é um dos pontos que a gente coloca nesse pacote que eu te falei de desestímulo. Quando a empresa não cumpre algo que, através de uma decisão judicial, na qual o juiz estipula uma multa por descumprimento, ele não cumpre, se nega, muitas vezes colocando em risco a vida do cidadão, né? Descumprindo, por exemplo, uma ordem de reefetivação no plano de saúde, por exemplo, entendeu? Onde aquele cidadão poderia sofrer um problema, uma parada cardíaca, uma moléstia a qualquer momento de sua vida. E o plano descumpre, né? Colocando em risco a vida. Então, e aí essa multa por descumprimento atinge um determinado montante que é reduzido, às vezes, ao teto do juizado, ou menos do que isso, ou até muitas vezes é eliminado do processo, só vai gerar o quê? Um estímulo a essa empresa, a esse plano de saúde, a continuar descumprindo, colocando em risco mais vidas de cidadãos, e uma reação em cadeia vai advir disso. Então, assim, é preciso, sim, mudar o paradigma, é preciso que a gente coloque isso em jogo, coloque as cartas na mesa, Dani, num projeto ousado como esse, de buscar, sim, não só uma busca estrutural e prática, como também de mentalidade. Entendeu? Tem mais aqui, ó. Doutora Jaciária Mascarenhas, advogada lá de Aracaju, diz aqui: não dão nada mesmo. Sou de Aracaju. Então, ou seja, em Aracaju está pior do que aqui. Doutor Felipe Sampaio diz: o que a comissão pretende fazer quanto aos julgamentos antecipados das turmas
mesmo com pedido de sustentação oral? Eu respondi. Quer responder, Hugo? Essa aí, por favor? É, eu diria que esse foi o embrião do projeto, inclusive, essa questão do julgamento antecipado, tolhindo do advogado a sua prerrogativa de sustentar, ela veio prevista Sobre numa qual resolução. justificativa? Não é exatamente direto, então não tem uma justificativa, na verdade, né? A questão é, eles querem julgar mais rápido, né? E, ao que parece, não deixar o advogado falar faz o processo ser julgado mais rápido. E talvez até seja, mas a justiça aí não vai ter sido feita, provavelmente, né? Porque se não há diálogo, não tem como você garantir, né, que todas as questões foram colocadas ali. Acho que o Dr. Rod tem alguma colocação. Rapidamente, se você não permite uma rapidamente, premissa, é horrível. Nós já estamos fazendo isso, que é esperando a resposta do CNJ em relação ao PCA, procedimento de controle administrativo, o qual disse que foi julgado a liminar, mas não foi julgado o mérito ainda. Enviamos um ofício agora, nessa última blitz, dia 23 de agosto, à COGE, com a proposta de alteração legislativa, entendeu? Da resolução 02/2021, muito bem confeccionada pelo nosso colega Marcos Serra Júnior, entendeu? Estamos aguardando também uma resposta da COGE nesse sentido, fora os diálogos institucionais que nós empreendemos durante os meses de junho e julho com as turmas e que continuaremos a empreender tantas vezes quanto for necessário, até que a gente entenda que todos os advogados estão contemplados com contraditório e ampla defesa. Tem mais aqui, os juizados poderiam contratar advogados, a doutora Ana Angélica diz, inclusive qualificar concursos. Isso não seria uma solução? Nós também pretendemos um diálogo institucional de forma com a presidência do tribunal e com a COGE, em busca, sim, o juizado já está há mais de 10 anos, praticamente, sem um concurso público. Precisamos, sim, empreender. O tribunal precisa investir em material humano, sim. Em recursos Agora, humanos. tem uma parte dos objetos aqui, dos objetivos, desculpe, que eu achei interessantíssimo. E vou perguntar a vocês do ponto de vista da efetividade, que é levar o juizado para as faculdades através do projeto Juizado nas Faculdades. Como é que anda? Como é que está isso? Apesar de ser um objetivo, é um item que já foi pensado, já está no papel, ou apenas é um item a projetar para o futuro próximo? Nossa presidente nos informou que esse projeto será muito mais amplo, né? Será algo não só do juizado, como também da OAB nas faculdades, com forma de mostrar aos estudantes, entendeu? Aquela coisa que você falou. Olha, o início você começou exatamente com isso, que muitos estudantes não têm conhecimento do trabalho da OAB e efetivamente é imprescindível levar esse conhecimento a eles, que eles saibam que uma vez saindo da faculdade, a OAB vai estar lá presente através das suas comissões, né? Inclusive a comissão de juizados, que é a porta de entrada da jovem advocacia. A questão da primeira conferência estadual dos juizados especiais, como é que anda isso, Rod? Vai dar um spoiler? A gente está pretendendo fazer em conjunto com a Unicorp, né, um trabalho de uma primeira conferência estadual. Qual é a data? Olha, não tem a data certinha agora, não, porque está um pouquinho longe, que é em novembro, mas seria final de novembro, em tese. A gente está pretendendo aqui, já está sob análise da direção, para dar ok, né, a presidência, mas basicamente o que eu posso adiantar é que a gente conversou, estamos tendo conversas avançadas com a Unicorp nesse sentido, para que seja algo que gere um debate entre o judiciário e a advocacia de uma forma bem dinâmica, né? Uma conferência estadual onde a gente coloque temas de vital importância e traga a reflexão, um embate, entre aspas, de ideias entre judiciário e OAB, né? Então, assim, acho que vai ser algo bem legal. Tem uma pergunta aqui dos colegas aqui no WhatsApp, perguntando sobre a caravana, a comissão, quando ela vai ao interior do Estado. E se ela tem ido, de que forma ela tem se feito presente no interior do Estado. Bom, nós temos, na nossa comissão, nós temos diversos setores. Eu subdividi a comissão em vários setores. Temos primeiro grau, segundo grau, interior, fazenda pública, juizados. Dentro da área do interior, temos o Dr. Felipe Lima, que é o diretor responsável, que faz reuniões periódicas com as subseções. Inclusive, pretendemos fazer algumas ações coordenadas, né, tanto de blitz quanto de dano moral, entendeu? E teríamos um agora nesse semestre sobre a questão da mordaça.
né, sobre a questão das sustentações orais, mas que infelizmente não foi à frente. Fazemos reuniões periódicas. As caravanas provavelmente acontecerão no início do ano que vem, né? Traçaremos um itinerário para que a gente possa atender todos os locais do interior que, porventura, estejam passando por essa questão dos danos morais ínfimos, assim como foi em 2018, através da nossa presidente, que eu tive a honra de suceder, Vanessa Lopes, que iniciou esse projeto pioneiro em 2018. A gente está falando sobre estrutura, e a gente conversou aqui sobre diversos assuntos, mas como é que anda a estrutura dos juizados no interior do Estado? Para vocês, eu estou falando com o presidente da comissão e com o membro da comissão. Mas o juizado no interior, como é que está? Porque a gente fala sempre em torno de capital, e quando a gente acaba dando um entorno capital. Mas como estão os juizados no interior? Os juizados no interior, eles têm, a gente tem, inclusive, não é toda a comarca do interior que tem juizado, né? A gente tem aí algumas comarcas que é um juiz só para decidir tudo, né? Então a gente tem ali um juizado chamado adjunto, que na verdade não é um juizado na prática, né? Porque é o mesmo juiz, são os mesmos servidores, a gente tem uma estrutura um tanto quanto complicada para que o processo ali no interior ele possa fluir com a dinâmica que é a dinâmica do juizado, que é de um processo mais célere, mais fluido, né, com menos intercorrência. Senhores, eu quero agradecer a presença dos senhores. A presença não, né? A gentileza da gente poder fazer por aqui nossa entrevista. Quero desejar um excelente dia. Tem uma pergunta aqui pedindo para repetir o e-mail institucional, por favor. O e-mail institucional é juizados.presidência@oab-ba.org.br. Eu que agradeço, Gane, pela entrevista. Muito obrigado. Você sempre indo além, como eu disse, fugindo do lugar comum. É sempre muito proveitoso estar aqui contigo. Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e aproveito também para poder fazer esse convite a todos para comparecerem dia 26 de setembro no Hotel Wish, né, no lançamento do projeto Juizado Eficaz, às 18h30, né, inclusive com o adendo do nosso doutor, professor Marcos de Sauni, que irá... É a segunda-feira, né? Dia 26. É uma segunda-feira. Aproveito para lhe chamar também, né? É sempre bom lhe dar um abraço. 4h30, né? Não, isso. Eu vou. Entendeu? Eu vou. Quando a OAB me chama, eu vou. Quando não chama, eu vou. Pronto. Estou lhe fazendo esse convite aqui ao vivo. Já está gravado, viu? Agradecer. Mas se não chamar, eu vou também. A Dalmi, a Dalmi aqui pela nossa... por realizar, pelo todo o empenho em fazer acontecer essa entrevista que é muito importante para a gente, a acessibilidade de vocês. O pessoal da OAB... Tem horas que Dalmi trabalha. Tem horas que ele não trabalha, não, mas tem horas que... Ele tá engraçado. Eu sei, ele quando encontra com o meu produtor lá, Jorge Sampaio, o Jorge Cordeiro, nenhum dos dois querem trabalhar. Aí tudo bem. Pois é, meu amigo. Nós que agradecemos, né, Hugo? Gane, meu amigo, muito obrigado pelo espaço. Hugo tá 1 hora dentro do carro aí parado. Por favor, Hugo. A gente teve que improvisar aqui um local para poder conversar com vocês, mas é sempre muito bom conversar com você. Agradeço aí o espaço, o carinho e as perguntas inteligentes, como sempre. Tá? E a gente quer se colocar à disposição, né, dos colegas que estejam acompanhando aí, né, que precisarem da gente. Né? O Dr. Rod já forneceu aí o e-mail institucional, o Instagram da comissão também recebe qualquer tipo de comunicação que vocês precisarem, tá bom? Agradeço a audiência dos colegas também aí. Só uma coisa, eu vou dar meu Instagram aqui, né, rapidinho também. Caso alguém queira ingressar na comissão, algum advogado queira ingressar. Isso que eu ia falar agora. @Rod Macedo, está lá à disposição. Entendeu? Só me procurar que a gente combina e conversa direitinho. Vocês sabem, e aí só para lembrar aqui aos colegas, e quando eu falo colegas do direito, da faculdade, da universidade, que eu sou membro colaborador da Comissão do Direito Empresarial, convidado pelo presidente Gustavo Góes, assim se fez, e eu sou membro colaborador, e eu tenho divulgado nas faculdades, nas universidades,
essa condição do aluno de sexto, sétimo, oitavo semestre poder se tornar um membro colaborador, lógico, baseado na premissa de cada presidência que queira e que entenda, de comissão que entenda que cabe. Então, se vocês, assim, vocês da comissão, você, Rod, dos juizados especiais, também tiver essa possibilidade, seria importante, porque é importante que o aluno já saia ciente do caminho que ele tem que tomar, dos problemas que ele vai encontrar, e é importante ele saber como as comissões funcionam. Eu hoje aprendo muito com a Comissão de Direito Empresarial, eu ali fico piruando, vendo os advogados de verdade trabalharem, mas tendo fé que um dia eu vou ser um advogado de verdade. Eu vou lhe cooptar também, viu, para a comissão de juizado. Seu passo deve ser caro, mas se um dia eu conseguir... Não, mas, rapaz, se eu puder, eu estaria em todas. Porque eu sou entusiasta. Esqueça. Eu ouço os apontamentos todos os dias, os que não gostam, os que acham que está errado. O importante é fazer, meu irmão. Não diga que o prédio está pegando fogo. Vá lá e tente apagar. Exatamente. Só apontando, está pegando fogo. Vai lá e tenta apagar o fogo. Gente, muito obrigado, viu? Vamos embora, desejando a vocês um excelente dia. A todos que estão conosco aí. Vamos colocar agora essa entrevista no YouTube da Rádio Alba, para você poder acompanhar. Lembrando que eu tenho na produção da OAB, da comunicação da OAB, radialista Dalmir Campos, e na produção da Rádio Alba, Jorge Cordeiro, aqui na direção de imagens da Rádio Alba, Cristiano Barbosa. Muito obrigado, presidente Rod Macedo. Muito obrigado ao meu amigo, advogado e membro da comissão, Hugo Santana. Vou-me embora e desejar a vocês um excelente dia. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Vamos embora por aqui. Você que está comigo ainda, eu comecei agora aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu remover. Eu comecei com o doutor Rod Macedo e conversei também com o doutor Hugo Santana. Pode acompanhar essa entrevista lá no YouTube da Rádio Alba. A todos vocês, um grande abraço, viu? Sexta-feira tem mais entrevista aqui no AB no Rádio. Excelente terça-feira de trabalho para toda a advocacia baiana. Boa sorte para vocês. Vamos embora.